E hoje estamos aqui para mais um É Sobre Isso, e dessa vez com Maria Carolina, da Bicreative, trabalha com gente e gestão. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada. Estou muito feliz de ter você aqui. Carol, e eu acho que você já poderia começar compartilhando conosco a sua jornada, que já são de quase 10 anos dentro da Bicreative, né? Isso. E explicar um pouquinho também o que é a empresa, o que vocês entregam. Legal. Bom, falando um pouquinho da minha jornada, eu fiz publicidade e propaganda na PUC Campinas e sempre quis trabalhar com digital, mas sempre gostei de pessoas, então fiquei nesse meio do caminho. Entrei na agência como social media e redação. Na época nem era muito social media, era redes sociais, era basicamente o Facebook, né? E fui trilhando meu caminho lá dentro. Em paralelo às redes sociais, eu fazia a parte de endomarketing. Então era uma coisa ainda não muito profissional, essa parte interna, a comunicação interna. E aí eu percebi que eu comecei a gostar muito dessa coisa da comunicação interna. E aí foi surgindo a oportunidade de ir para gestão de pessoas. A gente teve uma pessoa lá, uma coaching, uma consultora, que ajudou a gente a construir o departamento de gestão de pessoas. E aí quando eu era líder na época já, eu comecei como estagiária, construí o departamento digital, e aí quando eu fui fazer o coaching com ela, eu percebi que eu estava gostando muito de gestão de pessoas. E eu falei, nossa, acho que agora eu realmente me encontrei. Sempre gostei da parte de liderança de pessoas. E aí, quando eu fiz o coaching com ela, eu falei, nossa, eu acho que é a gestão de pessoas. E aí, juntas, a gente foi construindo o departamento dentro da agência. Então, eu comecei como estagiária, construí o departamento digital e aí depois construí o departamento de gestão de pessoas junto com essa consultora, que é a Dani. E a agência Bicreative é uma agência de Campinas, a gente é uma agência 360, a gente está muito focado no segmento B2B. Então, os nossos clientes, a gente fala, né, que são clientes complexos, mas que a gente consegue transformar isso em comunicação e resultado. São clientes da construção civil, tecnologia, maquinário, então são clientes complexos, mas a gente nasceu nisso. A gente nasceu com um cliente, o nosso primeiro cliente, que era a Tegula, ficou com a gente 10 anos e a gente vai fazer 15 anos agora em setembro, então ficou muito tempo com a gente. E as coisas foram acontecendo pra gente ir para esse caminho. Essa história de complexidade para venda consultiva, ela tem um processinho aí e vocês são especialistas então nisso. Isso, a gente fala, quanto mais complexo for o cliente, mais a gente vai saber trabalhar. A gente já tentou trabalhar com clientes B2C, por exemplo, já trabalhou com cerveja, mas aí era um cliente que vendia para revendas, então acabava sendo um B2B. Mas quando o cliente é muito B2C, a gente não consegue. O negócio é B2B nosso mesmo. Quanto mais complexo o cliente for, exatamente. E aí a gente atua toda a parte de comunicação para o cliente, tanto digital quanto offline, e até se envolver mesmo na parte de marketing, de planejamento, de se envolver com o plano de comunicação de marketing do cliente. A parte da estratégia. Toda. Nosso forte é estratégia, mais do que muitas vezes agências acabam estando muito na parte de execução. Né, faço criação, faço redação, a gente também faz, mas o nosso diferencial é a parte estratégica. Que legal. E tem uma parte da sua história que eu acho que ela traz um pouco dessa disciplina também, de toda a sua trajetória, que foi quando você foi professora, né? Sim. Conta um pouquinho para nós. Bom, eu fiz balé durante quase 15 anos. Comecei com 8 anos e aí por 15 anos eu fiz balé e acabou acontecendo de eu ser professora substituta, substituir uma professora que estava grávida e as coisas foram acontecendo e eu por 3 anos fui professora de balé. Eu tinha uma turma fixa que era de baby class, então eram as criancinhas mesmo, é um desafio muito grande, não só por serem crianças de 3, 4 anos, mas é aquele momento que você vai fazer elas gostarem ou não de balé, então é um desafio muito grande. E de manter a atenção, né? Porque exatamente. Como que você consegue, quantas crianças? 15, 20? Eram umas 12, 15 crianças, Então era difícil, assim, pra elas era tudo uma brincadeira, e não era pra ser tão brincadeira assim, né? Porque chegava no final do ano, tinha espetáculo, os pais queriam ver o espetáculo, né? Então, como manter isso realmente era difícil, mas o balé, realmente, como professora de balé, trouxe muito mais a disciplina, resiliência, porque a gente tem que ficar ensaiando, o perfeccionismo também, né? Isso acaba
Eu falo que às vezes o perfeccionismo ele é bom, mas às vezes ele atrapalha um pouquinho, né? Eu tenho a fala de que o perfeccionismo ele impede o fluxo de ser perfeito, porque senão a gente começa numa autocobrança muito grande. Sim, também, né? Exatamente. E nada fica bom. Exato. Você não consegue enxergar, às vezes tá muito bom, mas você não... Exato. Isso também ajuda você a crescer, né? Você vai sempre buscando o melhor. O balé é muito isso. Você pode fazer 20 vezes aquela pirueta. Enquanto ela não ficar perfeita, você não vai parar, né? Então, isso tem até muito a ver com a resiliência. Então, é um desafio, o balé é um desafio diário. Você tem que cuidar corpo, mente, é muita pressão também. O balé pode parecer que não, mas o balé tem a pressão de você fazer aquilo perfeito. Pontualidade, né? Você tem que ser muito pontual, não adianta você chegar desarrumada 5 minutos antes da aula, não pode. Então isso tudo veio pro meu lado profissional também. Então hoje eu até falo pro pessoal, quando eu chego 5 para as 9 lá na agência, a gente entra às 9, para mim eu já tô atrasada, eu não vou conseguir olhar minha agenda, eu não vou conseguir me organizar, então isso me incomoda, assim, até hoje. Mas isso é muito positivo, sabia? Porque essa coisa, eu curto muito essa administração do tempo, de chegar antes, porque você respira um pouco também daquilo, não né? Chega afobada, né? Isso, de se colocar na sua entrega daquele dia, daquele momento. Exatamente. Cara, eu achei muito bacana e eu queria saber assim um pouco qual foi a virada de chave e a alusão de que o balé, ele contribuiu muito para sua jornada, mas que assim, não quero mais ser professora e eu quero seguir de fato por outro caminho, vou fazer publicidade e propaganda e chegar no complexo também. Como é que vocês chegaram no... A agência, né? Então, o balé sempre foi um hobby pra mim. Eu sempre gostei e quanto mais você vai crescendo no balé, mais você vai tendo que fazer diário ensaios, né? Então, às vezes eu ensaiava de segunda a sábado, por exemplo. Só que eu nunca quis viver o balé como uma profissão. Isso nunca foi um objetivo pra mim. Até quando eu era criança, eu brincava muito de fingir que eu era empresária, fingir que eu trabalhava numa grande empresa, fingir que eu era professora também, de faculdade. Então, eu sempre brinquei com isso. Nunca foi brincar que eu era bailarina. Brincava de negócios mesmo. Sempre foi isso. Então, o balé sempre foi um hobby pra mim. E aí chegou no momento que eu tava indo pro 4º ano da faculdade já, e eu falei, olha, não vai dar mais. Não tinha mais horário também pra eu dar aula, porque aí TCC, eu já tava fazendo estágio. Aí eu falei, não vai dar, realmente eu vou ter que abandonar, alguma coisa eu vou ter que abrir mão. Fazer a escolha, né? Exatamente. Escolhas saudáveis, e é importante isso. Exato. São decisões difíceis, mas que precisam ser tomadas, né? Sim, confesso que doeu quando eu parei o balé, eu até chorei, até minha mãe chorou, ela falou, não acredito, são 15 anos, mas são escolhas, ela, né, minha mãe entendeu também, claro, a gente conversou, a gente falou, realmente são escolhas, não é isso que eu quero seguir, e agora eu preciso focar no meu lado profissional. Ô Carol, e dá uma dica para as pessoas que estão começando ou estão com dúvidas e estão fazendo, sei lá, estão em transição de carreira e curte também essa parte da publicidade, da propaganda, da gestão de pessoas. Bom, uma coisa que mudou muito a minha carreira e eu fui seguindo outros passos, até mesmo dentro da agência, foi abraçar as oportunidades, né? Então, mesmo dentro da agência, eu fui abraçando, foram surgindo alguns projetos e eu fui abraçando. Então, né, comecei lá como estagiária de redes sociais. Não tinha nada a ver o endomarketing. Mas surgiu, era um projeto que estava começando, vamos fazer comunicação interna, a gente precisa de algumas pessoas. Naquele momento a gente estava em 10 pessoas, hoje a gente já está em 30. Mas na época a gente estava em 10 pessoas. E assim, não dava para contratar uma pessoa para fazer endomarketing. Ainda era muito inicial aquilo. E eu falei, por que não? Então eu acho que a dica assim, é abraçar as oportunidades. Acho que foi uma coisa que me fez crescer, foi abraçar as oportunidades que iam surgindo. Eu vejo muito hoje as pessoas falando, mas eu não fui contratado para isso não está no meu escopo. Então, claro que você não vai abraçar qualquer coisa, né? Que ninguém dá conta também de fazer tudo, mas tem a diferença do profissional eficiente e do profissional eficaz, né? Exatamente. E isso de não tá no meu escopo, não vou fazer, é até um pouco feio, na verdade, exato. né? Então, às vezes, assim, você pode estar perdendo alguma oportunidade. E foi o que você falou também, não dá pra fazer tudo. Tem que ter a ver com o que você gosta também, ver se faz sentido pra você. Então, por isso é muito importante também você saber qual o seu objetivo, né? Eu sempre tive isso, eu sabia muito bem qual era o meu objetivo. Eu quero me tornar líder de um departamento, hoje eu já quero ser um CEO, eu já quero chegar em cargos mais altos. Então, eu tenho o meu objetivo. Claro que se hoje a agência falar assim pra mim, entra agora na parte de criação, de design. Não tem nada a ver comigo, não faz sentido pra mim, eu não entendo, não é uma coisa que eu quero me aprofundar.
mas eu fui abraçando algumas oportunidades que foram surgindo. Você poderia explicar um pouquinho também do endomarketing? Porque eu acho que algumas pessoas... A gente escuta muito, Sim. mas o que é de fato o endomarketing? O endomarketing é a comunicação interna, né? Então a comunicação interna basicamente é a informação e o endomarketing são as ações que a gente faz para divulgar essas informações. Basicamente é isso. Então o endomarketing são as ações. Lá na agência a gente faz bastante. Todo mês a gente tem uma temática de ações que a gente faz. Então, por exemplo, agora mês de setembro, né? Vai ser aniversário da agência. Então a gente vai ter um café da manhã, a gente está estruturando para ter alguma palestra, porque a gente foca bastante nessa parte de educação. A gente tem uma biblioteca física com mais de 240 livros, a gente tem plataforma de curso disponível para os colaboradores, né, que a gente chama de Be Friends. E então, assim, a gente foca muito nessa parte de estudo. Então, a gente pensa em algumas ações para divulgar também esses nossos valores, o que a gente busca dentro da agência, né? E um deles é essa parte de estudo e capacitação. Nossa, parabéns. Eu acho muito legal as empresas que vivem e respiram isso, porque falar, mas colocar em prática é outra história, né? É outra história. É fácil falar, né? Mas aí a gente tem toda essa estrutura lá, a gente está sempre buscando também novos parceiros, novos benefícios, principalmente da área de educação. É uma coisa que a gente preza muito. Inclusive, acho que é legal comentar sobre isso, né? Acho que um outro ponto também para crescer e para você poder migrar de carreira é a comunicação, é você se expor um pouco mais. E isso foi uma coisa também, eu era muito quieta, assim, eu não falava nada, até o meu chefe, ele não gosta que eu fale chefe, né, mas o meu diretor, o Dom, ele sempre fala, cara, você precisa pôr mais pra fora o que você tá pensando, né, e eu falo, não, pra que eu vou pôr, pra que eu vou me expor? Mas isso foi uma coisa também que me ajudou a crescer quando eu comecei a aparecer, vamos dizer assim, né, e comunicação é uma coisa que a gente precisa falar mais. E um dos projetos que também a gente tem dentro da agência, que é o programa Be Woman. Ele é um programa também de capacitação, entrando nessa parte de estudo, que é capacitação feminina. Então, com essa coisa da comunicação, eu falei pra ele, né? Eu falei, poxa, a gente só tem uma líder mulher aqui dentro da agência. Só tem uma líder mulher? Agora isso mudou, né? Lá atrás, lá em 2019, mais ou menos, isso incomodava, né? E ele falava também, poxa, isso me incomoda, a gente só tem uma líder mulher, poucas mulheres na agência. E aí, eu falando isso pra ele, me comunicando, foram surgindo outros projetos. Que aí o projeto Be Woman é um deles, né? E hoje a gente até é uma empresa signatária ONU Mulheres, a gente entrou pra ONU, então... Que massa, parabéns. É bem legal, obrigada. Então, assim, essa coisa de a gente se comunicar, a gente precisa também se vender mais, vamos dizer assim, né? Sim, e não é vergonhoso, né? Porque uma coisa que as pessoas, quando falam, eu vou te vender algo, já tem uma crença de, nossa, já tem uma intenção oculta, que chato. Só que o vender é servir, né? Sim. Você tá entregando algo de valor para a pessoa, para a empresa, para o coletivo no geral. Então, não acho que tem que ter vergonha mesmo, não. Tenho acompanhado você lá no LinkedIn, acho super de grande valia tudo que você coloca, muito legal o seu conteúdo. E é isso, é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito agradecida pela sua presença. Curtam, compartilhem, divulguem aí para os amigos e vamos levar conhecimento para mais pessoas. É isso aí. Obrigada, viu, pelo convite. Eu adorei participar. Obrigada. Tchau, gente.